5 passos para te guiar em momentos difíceis. Identifique as suas emoções para expressá-las de forma saudável. Não tente controlar o que não está no seu poder. Se concentre nas soluções e não só na dor. Em situações mais difíceis, busque ajuda. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Durante o processo, seja compreensivo e acolhedor com você mesmo. Gente, na vida todos nós passamos por situações difíceis, desafiadoras e frustrantes. Por isso hoje eu trouxe um guia para vocês de 5 passos do que fazer nesses momentos. Vem comigo. Identifique as suas emoções para que você possa expressá-las de forma saudável. Gente, muitas vezes uma situação acontece e isso gera emoções dolorosas. Tristeza, raiva, medo. E a gente, por não se identificar, por não estarmos conectados com nós mesmos, acabamos expressando essas emoções de formas às vezes disfuncionais, que não vão nos ajudar, que não nos geram alívio, e sim que nos geram mais dor de cabeça, mais angústia, onde a gente fica ainda mais confuso. Então, por exemplo, se eu fiquei com raiva, no trabalho, uma situação no trabalho que me frustrou e eu fiquei com muita raiva. Às vezes aquela raiva, eu tenho dificuldade de expressar essa raiva, eu posso, por exemplo, expressar aquilo chorando. Ou seja, as pessoas ao invés de entender um limite, ficam com dó de mim, então isso gera uma confusão e eu vou para casa angustiado, inseguro sobre o que eu expressei. Ou se, por exemplo, eu expresso essa emoção de forma exagerada. Então eu fiquei com raiva e aí ao invés de eu sentar, conversar, ser assertivo e diretivo, que seria uma forma de me gerar alívio, eu vou e expresso aquilo ali com agressividade, eu tenho um rompante. Entenda, isso não vai gerar um alívio, muito pelo contrário, você está arranjando um outro problema para a sua vida. Por isso é muito importante a gente se perguntar, o que eu estou sentindo? Estou sentindo raiva, medo, tristeza? O que eu posso fazer por mim nesse momento para me gerar alívio? Para me gerar um sentimento de que eu estou mais próxima da solução dessa situação desafiadora. Número 2, diferencie o que está no seu poder e o que não está. Por que isso é importante, gente? Muitas vezes o que faz a situação piorar, ou seja, já é uma situação frustrante, desafiadora, triste, de luto, e a gente ainda quer tentar controlar aquilo que não está no nosso poder. Ou seja, a gente quer mudar a opinião do outro, a gente quer convencer alguém de fazer alguma coisa. E entenda que isso só vai deixar a situação mais tensa, mais frustrante, mais angustiante. É importante que a gente identifique, qual é o meu poder nessa situação, o que realmente, em qual vivência, em qual situação aqui, eu realmente posso fazer alguma mudança, eu posso de fato ter alguma ação nova. E aí a gente conseguir abrir mão daquilo que a gente não tem poder. Por mais doloroso que seja, a gente poder aceitar que existe individualidade, o limite, da humanidade de cada um, para que a gente possa se concentrar de fato no que é solução pra gente. A partir da compreensão, do que você tem poder, é importante que você haja. É importante que você busque por soluções. E por que eu digo isso? Muitas vezes a gente é ensinado, diante da dor, a se paralisar, a ficar na lamentação, na reclamação. Entenda, a gente tem todo o direito, diante de algo frustrante, de sentir tristeza, de sentir raiva, de sentir medo. É doloroso de fato. Mas existe uma diferença entre expressão e entre ficar apegado a essa emoção. Ou seja, ficar enrijecido nessa emoção. Então eu fico ali, uma vivência que poderia durar 1 mês, 2 meses, eu fico 1 ano inteiro reverberando isso na minha vida. Porque eu fico apegado naquela emoção, eu não me movimento. Muitas vezes a dificuldade desse movimento é porque essa situação exige da gente sair da nossa zona de conforto. Porque pode ser um desafio pra gente, mas também é uma oportunidade de crescimento pessoal. Então busque entender, diante disso que eu tenho poder, quais são as ações, as mudanças que eu posso fazer, mesmo que isso para mim seja desafiador. Só de você ter consciência disso já vai gerar um alívio, já vai tirar de você a sensação de que você está preso e vitimizado nessa situação. Dri, mas e quando eu não souber qual é a solução? Quando eu não souber quais são as ações certas? Gente, isso pode acontecer. Afinal, muito dessas situações desafiadoras são novas na nossa vida e tudo bem. A gente tem que entender que a ação da vida, a busca da vida, é a gente se desenvolver, a gente crescer. E um instrumento fundamental e poderosíssimo para isso são as relações. Então, nesses momentos a gente pode buscar ajuda. No momento que eu não souber a resposta certa, busque ajuda. Não tem porquê, entenda, isso não diminui a sua luta. Você ter suporte e apoio de uma pessoa não diminui a sua luta nem o seu poder pessoal, muito pelo contrário. É, na verdade, uma atitude poderosa
de uma pessoa que está comprometida, né, em resolver a sua vida, em viver o melhor, em viver com saúde. Número 5, que é um dos pontos mais importantes. Cuide para ser compreensivo, amoroso e comprometido com você mesmo durante esse processo. E por que eu digo isso? Porque nos momentos de frustração, nos momentos de dificuldade, é um momento muito propício para as pessoas usarem dessa situação para alimentar suas próprias neuroses, para falar que são insuficientes, incapazes, que nada na vida delas de bom acontece, né, de que ninguém ama elas. Enfim, é um momento onde dores antigas podem ficar ali acesas. E aí a gente começa um processo de autoagressão. E isso não vai ajudar, né? Ou seja, eu tô ali num buraco e tô só cavando para ficar mais fundo. No momento em que eu entro no processo de me culpar, de me agredir, se eu vejo que eu tenho uma responsabilidade sobre isso, ok, é importante que eu veja essa responsabilidade, né, para que eu possa aprender com isso e crescer com isso. Mas ficar se maltratando, se martirizando, né, não vai te ajudar. Nenhum processo de crescimento, nem de solução disso. Então, isso é uma das questões que fazem com que situações difíceis se tornam verdadeiramente adoecedoras na vida de uma pessoa. Tente buscar ser mais compreensivo, mais colaborativo e comprometido com a solução para você e para sua vida. Por exemplo, um caso que aparece muito no consultório é um caso de problema de relacionamento, né? Ou seja, a pessoa já está ali muito desgastada na relação, já vem pensando, né, em se separar, alguma coisa do tipo. Muitas vezes, durante esse processo, a pessoa, primeiro, demorou muito tempo para pedir ajuda, porque essa pessoa se mantinha confusa na situação. Então, ora ela se sentia extremamente mal, né, e decidia que queria sair daquela relação, ora a pessoa se sente confusa, com medo da solidão, com medo de estar sendo muito rígida, com medo de estar dando um passo antes disso. E é óbvio, né, que essa situação é uma situação muito difícil, e quando a gente busca ajuda, não é para que o outro decida a nossa vida, mas é para que a pessoa consiga trazer pra gente, né, pontos importantes, né, e aí no caso da terapia principalmente, de reflexão, para que eu possa tomar a minha própria decisão. Né? Então é importante nesse momento que eu percebo que eu tô há muito tempo, né? Às vezes as pessoas chegam ali há 10 anos naquela situação de insegurança, né? Ou de insatisfação com a relação. Então é importante nesse momento eu falar, eu preciso de um suporte, eu preciso de ajuda. E aí naquele momento ela consegue clarear os pontos importantes. Existem exemplos de pessoas que desqualificam suas próprias emoções, que é lá o item 1, ou seja, ela se sente frustrada, ela sente desrespeitada, ela sente raiva, ela sente tristeza por aquela situação, mas passa um dia a pessoa já começa a desqualificar o próprio sentimento. Ou seja, talvez eu esteja sendo injusta, ou talvez eu esteja exagerando, ou seja, a pessoa está ali desqualificando as suas emoções, o que deixa ela ainda mais distante de uma possível solução. Gente, eu espero que tenha ajudado esses 5 passos. Deixa aqui no comentário um exemplo. Dri, você tem razão, ó, nesse ponto aqui eu não resolvi e eu fiquei presa por anos nessa situação, ou eu acabei me adoecendo por essa frustração. Deixa aqui um exemplo. É importante que a gente traga essas dicas para a nossa vida, tentem se enxergar. E eu espero que essas dicas de fato ajudem vocês aí nas próximas situações, afinal é normal, faz parte da existência, né? A gente tem alegrias e dores. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like, não se esqueça de se inscrever também e até a próxima. Tchau!